Eu venho falando muito nesse canal sobre Active Recall e revisões passadas, ou Spaced Repetition, mas nesse vídeo em específico eu queria falar sobre as bases por trás das revisões passadas e como essa técnica é capaz de fazer a sua produtividade nos estudos melhorar bastante. Se você não me conhece, meu nome é Clara, eu sou aluna de medicina na UFES em Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas além de ter tempo para faculdade, eu faço vídeos aqui no YouTube, eu solto dicas no meu Instagram e eu ainda trabalho como social media, por enquanto voluntariamente, mas isso não deixa de ser uma tarefa que requer tempo e dedicação. E eu ainda faço pesquisa e participo de alguns projetos de extensão na faculdade. Mas para achar tempo de fazer tudo isso, eu precisei procurar uma técnica, aliás, várias técnicas, que permitissem que o meu estudo fosse melhor e mais otimizado, de uma forma que eu não passasse tanto tempo usando umas técnicas que não são eficazes e acabasse passando muito tempo fazendo a mesma coisa, ou então relendo uma matéria várias e várias vezes para o conteúdo fixar. E apesar de já conhecer como a revisão passada acontecia, só no semestre passado da faculdade, agora em 2020, foi que eu comecei a usar realmente a revisão espaçada na minha rotina de estudo. E fazer isso não só me permitiu arranjar mais tempo para essas atividades e outras atividades que eu queria também fazer, como passar o dia todo maratonando as aventuras do mundo sombrio lá da Sabrina, mas também me deu a chance de eu me conhecer melhor em termos acadêmicos. Ou seja, hoje eu consigo saber melhor quais assuntos eu tenho mais dificuldade, quais assuntos eu tenho mais facilidade e no que eu devo focar mais ao longo dos semestres que estão por vir na faculdade. E apesar de já ter falado aqui sobre como os pilares de um bom aprendizado envolvem Active Recall e Spaced Repetition, ou revisões passadas, eu nunca falei exatamente sobre a base da revisões passada. Então nessa primeira parte do vídeo eu vou falar sobre as bases científicas que corroboram para revisões passadas como um método bem forte de estudo, e na segunda parte eu vou dar alguns exemplos de como você pode aplicar esse método no seu dia a dia. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque ainda tem muita novidade para ver esse ano. Quando a gente estava na escola, e mesmo depois de a gente crescer, acho que a gente sempre viu a memória como uma coisa que a gente vai perdendo ao longo do tempo. E isso não surgiu do nada, não. Em 1980, um psicólogo chamado Hermann Ebbinghaus, não sei, é o nome desse cara aqui, foi a primeira pessoa a analisar meticulosamente como a memória funciona. Então ele criou uma lista com várias sílabas sem sentido e ele passou anos tentando decorar essas listas. Mas além disso, ele anotou direitinho quantas vezes ele estava estudando essa lista, o tempo de intervalo entre as sessões de estudo e exatamente quanto do conteúdo ele reteve, então quantas sílabas ele conseguia lembrar. E aí depois de anos e anos, ele pegou todos esses resultados e criou um gráfico que hoje a gente conhece como a curva do esquecimento, que é essa que está aparecendo para você na tela. E foi com essa curva que a gente ficou com a ideia de que a memória vai se esvaindo ao longo do tempo. Só que essa teoria da curva do esquecimento não está muito certa em alguns aspectos. Porque ela não é capaz de explicar, por exemplo, porque depois de não sei quantos anos a gente consegue se lembrar de um endereço totalmente aleatório ou então de uma lembrança da nossa infância. E aí, mais recentemente, um cara chamado Benedict Carey lançou um livro chamado How We Learn, ou então Como a Gente Aprende, e nesse livro ele traz uma nova teoria sobre como a memória funciona. E essa teoria se baseia na ideia de que a memória tem duas capacidades. Então a nossa memória, ou o nosso cérebro, tem a capacidade de armazenar certas informações, mas ele também tem a capacidade de acessar essas informações quando a gente quer. E aí essa capacidade de armazenar as informações não desaparece com o tempo, mas a gente vai perdendo com o tempo, sim, a capacidade de acessar as nossas memórias. Então seria mais ou menos a lei de Lamarck lá da teoria da evolução para a memória. Se a gente deixa de tentar acessar aquela memória, a gente vai perdendo a capacidade de encontrar ela no meio das outras. E tem um trecho do livro desse cara que explica exatamente por que fazer revisões passadas é um ótimo método para sempre estar tentando relembrar o que você aprendeu, no qual ele fala que atividades que envolvem funções mentais avançadas como análises e sínteses precisam ser espaçadas ao longo do tempo para permitir que as conexões neurais se solidifiquem. Então, um novo conhecimento expulsa um conhecimento antigo quando não tem um tempo suficiente entre eles dois. E aí acaba que essa ideia também é corroborada por alguns estudos científicos, como esse daqui, em que os pesquisadores separaram os participantes em dois grupos, e aí esses grupos tinham a tarefa de estudar conceitos de sistema reprodutor e imunológico, e ao fim da pesquisa eles precisavam fazer uma prova. Acontece que esses dois grupos não podiam reler os conceitos, mas eles precisavam relembrar ativamente, então Active Recall, do que eles aprenderam, e esse Active Recall era feito de dois jeitos diferentes para cada grupo. Então o primeiro grupo fazia essas revisões em um tempo fixo, e o outro grupo fazia essas revisões em tempos espaçados. E um dos resultados principais desse estudo foi que o grupo que fez revisões espaçadas ao longo do tempo se deu melhor na prova no final do estudo. Outro achado muito interessante que esse estudo traz é que se testar logo após já ter estudado, então você acabou de ler um capítulo e você se testa ali com algumas questões, já aumenta consideravelmente a sua absorção do conteúdo. Então não adianta dizer que não tem tempo. Acabou de estudar, dá um tempinho ali, uma horinha, e faz umas questões, tenta relembrar ativamente do que você aprendeu. E é nessa parte do vídeo que a gente entra com algumas estratégias para usar o Spaced Repetition
ou revisão espaçada quando você estiver estudando. Mais uma vez, a melhor forma de fazer essa revisão é se testando. Então use o Active Recall como eu expliquei nesse vídeo aqui em cima, mas para saber quando você pode revisar, você pode anotar no calendário. E embora esses intervalos sejam diferentes para cada app que você usar, ou então para cada pessoa com quem você conversar, eu gosto de fazer um dia depois, uma semana depois, 15 dias depois e um mês depois. Claro que não é sempre que a gente vai ter esse tempo, então eu tento sempre fazer pelo menos 2 ou 3 repetições, e quando eu só tenho uma semana para aprender aquilo ali, eu faço pelo menos uma revisão. Além disso, eu também uso um template no Notion que calcula exatamente as datas das minhas próximas revisões. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você quiser usar. Mas também tem um app chamado Review, que uma amiga da faculdade começou a usar. Eu nunca usei, mas ela disse que é muito bom. Então fica aí a dica. Mas a ideia principal desse vídeo é realmente estimular você a fazer revisões espaçadas de acordo com o tempo que você achar melhor. Então, antes de qualquer coisa, se conheça e vá testando. Mas já deu de estudar alguma coisa e só revisar aquele assunto um dia antes da prova, né? Então, se você gostou desse vídeo, eu acho que você também pode gostar de uma playlist que eu preparei com alguns vídeos sobre métodos de estudo, que eu vou deixar aqui em cima. Não deixe de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E eu vejo vocês na semana que vem.